Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso e Ele está neste local, amém? Enquanto eu estava ali atrás, o pastor estava mencionando sobre o tema, somos como raízes ou sementes. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 4. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte-o com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Oremos. Pai bendito, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor. Mais uma vez, Senhor, levantamos nossas vozes, Senhor, agradecendo a Ti, Senhor, pela Sua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Estamos aqui hoje para Te adorar, engrandecer o Teu nome. O culto é para Ti, Senhor, não para homens, Deus. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, venha fincar esta palavra em nós, Pai. Mas, Pai, que não fique só parado em nós, estagnado em nós, que da nossa vida possa atingir e alcançar outras, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo que Tu tens feito, pelo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Eu creio que até o término desse culto, grandes coisas hão de acontecer, Pai. Te pedimos por aqueles que já se fazem presentes, por aqueles, Pai, que por algum motivo, Senhor, não pode estar aqui conosco, Pai. Por aqueles que se amedrontaram, Pai, e como diz a Sua palavra, Senhor, que precisa, Senhor, em nome de Jesus, crer, Senhor. Pai, tem muitos que precisam ver para crer, Senhor. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Muito obrigado, Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados e te agradecemos pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Em casa, estudando a palavra do Senhor, a epígrafe diz assim: façamos o que é bom no tempo oportuno. E como foi mencionado ali, somos raízes ou semente. E eu comecei a estudar sobre a árvore, para poder entender a raiz, obviamente, para entender também a semente. A palavra do Senhor está cheia de exemplos. O livro de Mateus, então, capítulo 13, vem decorrendo vários exemplos de semente. Vem falando do semeador, vem falando de boas sementes, de sementes que são postas de lado. Mas o livro ele vem nos dando uma aula sobre semente. E quando Deus colocou essa passagem no meu coração, e já é a segunda oportunidade de trazer nesse mesmo tema, claro, de formas diferentes, mas vai dizer, lança o teu pão. Me chamou a atenção porque a palavra não vem dizendo lança o pão, mas sim o teu pão. Nós entendemos, a Bíblia nos ensina que pão faz uma referência a Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E eu fiquei com isso na mente, comecei a estudar sobre essa passagem, vi que tem um estudo, um costume egípcio, alguns estudiosos vão dizer, que quando chegava as cheias do rio Nilo, era comum alguns egípcios pegarem os seus trigos, e o pão aqui vai fazer referência ao trigo, sua semente, e lançava sobre esse rio. Eles lançavam porque haveria enchente, haveriam cheias, e esse rio iria transbordar com a semente. Observe isso aqui. Só que passaria um tempo, essa água iria baixar, as sementes iriam se fincar, e conforme elas se fincavam, elas se espalhavam, as sementes iam se espalhando e germinavam e florescia. E aí os campos ficavam frondosos, aí se podia fazer a colheita e aí haveria uma colheita próspera. Eles usavam de um infortúnio, de algo que iria acontecer, que a priori, olhando com olhares crus, sem nenhum olhar espiritual, iria ser ruim, porque o rio iria transbordar. E aí o Espírito já foi ministrando comigo quando estava estudando esse tema.
que nós precisamos entender que muitas coisas que a priori parecem ruins na minha e na sua vida, é Deus nos preparando para vir uma grande cheia. Aquilo vai vir sobre nós, se nós aproveitarmos daquela tribulação, daquela situação, no momento certo é o próprio Deus que vai baixar aquilo, e daí nós vamos crescer através daquela situação. Talvez seja dificultoso entendermos, mas muitas das vezes Deus usa um infortúnio, que parece ser um infortúnio na minha e na sua vida, para que venhamos crescer. Mas nós estamos olhando só que o rio encheu, que a enchente começou, nós não entendemos que temos que, neste momento, lançar a semente. E que semente é essa? A palavra de Deus. Toda semente que ela é lançada, ela vai dar um fruto. Só que estudando a árvore, eu pude ver que nem toda semente lançada vai dar um bom fruto. Porém, para essa semente gerar um bom fruto, ela precisa ter uma raiz. E uma árvore, ela é dividida em raiz, caule, folha, flor e fruto. E eu fui estudando cada parte ali. E se nós olharmos para o desenho que estava aqui, nós vamos ver que a raiz, ela fica onde? Embaixo, não é isso? Ela fica lá embaixo da árvore. A árvore cresce, mas a raiz não fica mostra, não é verdade? Não é verdade. A maioria das árvores tem raízes em cima. Nós começamos a ler aqui, se você prestou atenção, está dizendo, e caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que a árvore cair, aí ela fica. E aí eu comecei, raiz, semente, Senhor, desenrola isso, o que o Senhor quer falar? E eu fui vendo cada partezinha da árvore. A raiz, ela geralmente fica embaixo da terra, mas ela tem dois tipos de raízes. A que crescem para baixo, que são chamadas pivorantes, e as que crescem para o lado, que são as tabulares. A função da raiz é retirar da água os nutrientes que a planta precisa. Você não vai crescer sem ter uma raiz. Levando para o lado espiritual, para você crescer na palavra de Deus, você tem que estar fincado em algum lugar. Você tem que ter algum lugar do qual você vai precisar e vai ter nutrientes para crescer. Que lugar é esse? A casa do Senhor. Não tem como nós crescermos na palavra se nós não estivermos dentro da casa do Senhor. É aqui que nós buscamos o nosso nutriente. O pastor estava falando do pastor Billy Graham. Eu não tenho nem palavras para falar algo sobre esse pastor, um grande exemplo que ele me deu. Eu amo a obra missionária e ele fez uma obra que não tem nem comentários. De tão excelente para Deus. Ele fez coisas que muitos homens acham que nunca poderia fazer. Esse homem fez porque creu em Deus. E tinha a certeza da salvação. Tanto que a frase que ele mencionou, ele já sabia. Eu posso estar morto aqui, vocês acharem que eu estou morto, mas eu estou vivo com Deus. Esse homem, ele tinha raízes e ele cresceu. E as raízes dele gerou semente. Mas a semente, ela não cresce de qualquer maneira. Acabei de dizer aqui que a árvore, ela tem a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. O caule é o tronco das árvores. Ela varia de tamanho, de textura, dependendo de alguns troncos, até da cor. Nós usamos em casa para fazer móveis. Alguns tipos de caule nós usamos para o papel. Tudo inteligência divina. A folha, ela acontece a fotossíntese, a respiração. Por meio desse processo, a planta consegue transformar a água e os nutrientes que tira do solo em gás carbônico. Ela precisa da folha para respirar. A flor é uma flor diferente das outras. Cada uma tem a sua forma. É tipo uma identidade. É tipo cada um tem uma impressão digital. A mesma coisa é com a flor. Cada um tem um formato, cada um tem uma estrutura. Ela tem uma reprodução. A flor, para ela se reproduzir, ela precisa do encontro feminino e masculino. Como acontece isso? Os insetos, que muitas das vezes nos incomoda, foi Deus quem fez para que pudesse gerar esse acasalamento das flores, para que se gerasse uma outra flor, e através da flor vai gerar um fruto,
E esse fruto é um produto da fecundação dessas flores que tem a função de proteger o quê? A semente. Saímos das raízes e chegamos na semente. Semente, o que é semente? É que se finca, é a base para o crescimento. Você precisa ter raiz. Semente gera nova vida. Não tem como eu gerar uma nova vida sem ter raízes. Mas você acabou de dizer que tem duas raízes. A que cresce para baixo e a que cresce para os lados. Essa que cresce para os lados, ela não vai se manifestar até cair. Olha que interessante isso e como Deus ele é maravilhoso. Porque na época aqui de Salomão, não existiam os estudos sobre isso. Mas Deus deu a ele inspiração para que ele colocasse algo que nós vamos descobrir hoje. Essa raiz, ela só pode se manifestar depois que ela cai, depois que ela está em algum lugar. Tem algumas árvores que, conforme ela cresce muito, ela tomba. Dependendo do tempo, dependendo de se tiver casa construída próxima, ela tomba. Mas ela tomba e não morre. Você pode estar se sentindo até caído, você pode estar se sentindo deprimido, se sentindo um derrotado, mas você caiu. Dependendo da sua raiz, você vai se manter de pé. Você precisa estar fincado em algum lugar. Deus já prepara até para se você cair. Mas espera aí. Dizem que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Contam uma história dessa aí e vem colocar que Deus nos garante que se você cair, Ele te levanta. Não é esse cair que está falando. É o cair, sabe qual é? É aquele desânimo que você tem de vir à igreja. É aquela falta de coragem que você tem de fazer algo para Deus. Voltamos agora no Billy Graham. Imagine se ele não tivesse raízes. Ele não iria evangelizar em lugares dos quais nunca ninguém imaginou. Se você pegar um DVD sobre esse homem, você se assusta do tamanho de gente. E outra coisa, não eram showzinhos, não, eram pessoas prestando atenção. Ele tinha o dom de trazer a atenção para ele. Mas a atenção não ficava nele, ficava onde? Na raiz. E onde é a raiz? Jesus Cristo. A raiz, ela começa a ser gerada com o tempo. Foi dito aqui, quarta-feira, que o tempo é o melhor adubo para brotar as melhores sementes. Eu ouvi a pregação de novo e fiquei com isso na minha cabeça. Até anotei. Foi mencionado aqui o tempo. E nós chegamos num local, plantamos a nossa árvorezinha e achamos que já estamos prontos para lançar a semente. Primeiro eu tenho que criar raízes. Eu não posso querer ser uma coisa que eu não sei nem o que é. Eu tenho visto essa semana, eu vi inúmeros escândalos acontecendo e aquilo começou a me doer e eu falei, por que eu estou sentindo a dor? De quem tinha que sentir a dor não sou eu. Isso chama raiz. Porque quando algo acontece com a igreja de Cristo, aquele que tem raiz, ele chora. Aquele que tem raiz, ele lamenta. Aquele que tem raiz, ele não aceita aquilo. Porque a raiz é Deus em que te dá. Havia alguns costumes antigos, na época lá de Abraão, em que no deserto se plantavam algumas árvores gigantes. Tem até a passagem dos Carvalhões de Manre, que vai dizer que aquelas árvores eram plantadas para que se algum peregrino estivesse passando, ele pudesse parar ali para pegar um sol, para descansar. E aquele que era um bom servo, aquele que morasse perto, ficava ali esperando para servi-lo. Sabe o que é isso? Raiz. Só que a raiz desses carvalhais é uma raiz diferente, que ela cresce para baixo e ao mesmo tempo para os lados. Se você for estudar sobre esta árvore, você vai ver que a raiz ela entra e ela se espalha. Vamos trazer para o espiritual, porque tudo que nós olhamos físico, temos que entender que se nossos olhos são espirituais, nós vamos ver como espiritual. Você tem que fincar aqui, na casa do Senhor. Finca-se ali, mas não fica limitado a só ali. O que é isso? Não seja crente só dentro da igreja. Seja crente no seu trabalho, seja crente na sua casa, seja crente na rua. Verdadeiramente viva aquilo que você prega. É difícil, é difícil. Tem horas que você não quer ouvir nem bom dia, mas você tem que entender que você está fincado em algum lugar. E se você está fincado, a sua obrigação é crescer.
E quando você cresce, você tem que gerar fruto. Igreja, que frutos temos gerado nesse tempo? Voltamos para Billy Graham. Ele morreu. Um povo, vários missionários, cristãos vão lembrar dele. Se eu e você morrermos, ou será que vai mencionar aquela ali e a igreja? Ou será que alguém vai falar, aquela ali, aquele sim era homem e mulher de Deus, aquele fazia obra, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha doença que parava, ele ia se arrastando, mas ele ia. O caminho que ele fazia para mim era um exemplo, raiz. Mas a raiz vai gerar folha, a folha vai gerar uma flor, a flor vai gerar um fruto, o fruto vai gerar a semente. Mateus 13, do 3 ao 9. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra acabou a terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Aqui vem justificar por que essa semente se apagou. Porque vindo o sol, vindo o problema, vindo a situação, vindo aquilo que não estava agradando no momento, ela se secou. Porque não tinha raiz. Aquela pessoa que entra na casa de Deus, mas ele não é o templo do Espírito Santo. Aí, quando vem o sol, quando vem as situações, ele não consegue ficar de pé. Ele se queima, ele seca, porque não tem raiz. Mas aquele que é fincado na palavra do Senhor, quando vem o sol, vem a chuva, vem o que for, ele permanece fincado na rocha. Ele não sai por qualquer coisa, ele não se aborrece por qualquer coisa. Ele não vai embora porque qualquer coisa chateou ele. Você vai se chatear? Você vai. Você vai se decepcionar? Você vai. Mas que isso não venha a ser um divisor de águas na sua vida e te botar no mundo de novo. Porque a palavra diz que é inadmissível aquele que entrou na presença do Santo dos Santos, aquele que estava ali com Deus, agora se afastar. Aquele que estava realmente, sabe, que quanto mais problemático for a situação, mais fincado ele tem que estar. Ele não tem que se distrair com nada, porque quando ele se distrai com o sol, ele seca. E a palavra é rica, porque diz que não tinha raiz. Provérbios 19, 17. Alguém que tem raiz, Deus manifesta o seu poder. Alguém que tem raiz, agora está na hora de Deus dar o crescimento. E a palavra vai mencionar isso, nós vamos ler também. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Quando nós fazemos algo para Deus, Deus vai fazer muito mais por nós. Mas eu vou fazer algo para Deus querendo algo em troca? Eu não vou conseguir nada com Deus, porque Deus não é um Deus de barganha. Mas Deus, ele olha para o meu coração, para o seu coração, e ele entende. Esse, quando não tinha nada, quando não era nada, ele estava comigo. Agora está na minha hora de colocá-lo para ser reconhecido. Quando olharem para ele, vão ver, é o servo do Senhor, porque para fazer isso na vida dele, só Deus. Homem nenhum pode fazer. Então, se você faz algo para Deus, aguarde, espere mais um pouquinho. No momento certo, Deus coloca tudo no lugar. Eu fico, e hoje eu estava falando dessa igreja para um amigo, para um casal de pastores. Tem igrejas que eu conheço que está há anos aberta. Quer comprar um ventilador, não consegue. Já viu o que Deus faz aqui com o número de membros que nós temos? Se não é Deus, querido, é quem, querido? Não é o seu dinheiro, não. É Deus é quem faz. Esse altar aqui foi algo literalmente sobrenatural. Eu fiquei num lugar que levou anos para fazer o altar. Aqui não levou nem 2 semanas. Deus colocou no coração,
ele viu qual era a intenção e ele mesmo manifestou o poder e fez. Eu já contei aqui que tem um irmão que pegou o envelope quando estava aqui, com o intuito de ajudar, e quando ele falou assim, eu tenho que mandar uma oferta. Para quê, querido? Para o altar. Eu falei, meu querido, o altar já está pronto há muito tempo. Como que ficou pronto? Sabe por quê? Porque Deus não precisa do teu dinheiro. O sobrenatural dele que move tudo, porque a prata e o ouro é dele, não é nada meu, não é nada seu. Glória a Deus. Deus deixou o Egito rico. Mas na hora que Deus quis, ele falou, chega Egito. Agora o Egito é que vai dar as pratarias, o ouro para o meu povo. Então quando Deus quer, ele move, ele tira de lugar, é ele quem faz. Com o meu dízimo comprou o teclado. Com o meu dízimo comprou a caixa de som. Com o meu dízimo comprou... Com o seu o quê, querido? Nada é seu. É Deus que te empresta. E aí você tem que abençoar, porque quando você abençoa, Deus lembra. Esse tem raiz, vou fazer crescer. Isaías 32, 20. Alguém que tem semente. Isaías 32, 20. Bem-aventurados vós, felizes vós, que semeais sobre todas as águas e que dás liberdade ao pé do boi e do jumento. A semente, ela é modificada de dentro para fora. Se você pegar uma semente, alguém aqui já deve ter feito isso na escola, pegar um carocinho de feijão e botar no álcool, aí cresce. Ela vem de dentro para fora. Ela precisa do álcool para poder abrir, como se fosse para ela respirar. Mas o que vai sair é de dentro para fora. Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas. Semeia em toda oportunidade. A oportunidade vai gerar uma boa raiz. Eu não sei fazer isso, mas me dá a oportunidade de aprender? Eis-me aqui, eu quero aprender para poder fazer. E quanto mais eu quero fazer, mais Deus contempla e mais Deus te faz crescer. Tem gente que dá o dízimo com o intuito de receber algo financeiro. Deus não é obrigado a te dar nada financeiro porque você está devolvendo o dízimo, porque eu acabei de falar, tudo é dele. Ele não é obrigado a te dar, mas através da sua ação, Deus pode te promover sobre você uma cura. Deus pode te dar algo que muitos aí buscam e não têm no tempo presente. Eu tenho conhecido vários, não é um ou outro, dizendo que estão depressivos. Por que você está depressivo? Porque eu estou triste. Por que você está triste? Não consigo nem ler a palavra. Fulano me machucou. Eu fiz isso e não recebi nada em troca. Hoje eu estava conversando com uma pessoa assim. Eu faço e nada acontece. Eu faço. Quando é na minha vez de fazer, eu faço. Mas quando é para mim, ninguém faz. Por que isso? Porque eu sou a pobre coitada? Não. Foi porque você ainda não entendeu o que é evangelho. Você não está fazendo nada para ninguém, você está fazendo para Deus. Enquanto você continuar fazendo para o homem, você não vai ter nada. Mas na hora que você começar a fazer para Deus, como foi mencionado aqui, você vai pregar hoje para uma pessoa, eu vou pregar e vou dar do meu melhor. Mas a pessoa precisa de status. Bate no meu ombro, não me elogia há tanto tempo. Elogio é bom. Eu adoro elogio. Claro. Mas se você não tiver, e Deus contemplar o teu coração, que você não estava atrás de elogio, mas você queria, era fincar a sua raiz naquele local para crescer, mas crescer para Deus, Ele vai colocar algo na sua mente, no seu coração. Você precisa fincar a raiz, filho. Mas observa uma coisa que eu fiz. A raiz cresce para baixo. Quer ser grande na casa do Senhor? Primeiro você tem que descer. E descer como? Servindo. Tem que servir com excelência. Você tem que ser o melhor servente do reino. Eu tenho que fazer tudo do melhor. Foi dito aqui sobre eficácia e eficiência. E eu estava só ali. Hoje eu sou eficiente. Hoje eu sou eficaz. Hoje eu sou eficiente. Igual uma doida ali, eu e Deus. Mas Deus, Ele se agrada do eficiente? Foi mencionado aqui, sim. Mas Ele se agrada muito mais do eficaz. Mas para eu ser eficaz, primeiro eu tenho que ser eficiente. Não entendi. Se eu estou tendo raiz, eu estou crescendo, eu estou aprendendo. E conforme eu vou aprendendo, eu vou ficando eficaz. Quando é o Espírito Santo que ministra algo, ele vai falando
a mesma coisa por diversas pessoas. Não entendeu? Acabei de ler aqui o que foi mencionado. O tempo é o melhor adubo para brotar as melhores sementes. É aqui dentro, na casa do Senhor, onde você vai precisar adubar a sua vida. E o que é adubo? Nem sempre a minha vida e a sua vida vai estar daquela que alguém que quer estar perto. Você quer colocar a mão no adubo ser uma luva? Você não quer colocar. Muitas das vezes você vai ficar sozinho porque ninguém quer colocar a mão sobre você. Porque olha para você e te vê como um adubo. Mas não sabe que é através daquele ali que Deus vai dar crescimento. Sem o adubo não há plantio. Quer plantar uma árvore? Quem cuida aí de vasos, bota, sabe que o melhor é o adubo. É aquilo que está ali de lado, que ninguém quer. E é assim quando nós estamos na casa do Senhor. Começamos na casa do Senhor e começamos a questionar Deus. Na minha casa, agora ninguém gosta de mim. No meu trabalho, agora ninguém gosta de mim. Na igreja, agora o que eu tinha de problemas, o meu problema triplicou. Agora eu era doente, eu estou mais ainda. Agora eu tenho isso, porque você tem que entender que é um processo. Tem que adubar a terra e esperar crescer. Lança o teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias o acharás. Se você pular para o verso 6, vai dizer assim: pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo no tempo presente? As pessoas estão se matando porque não foram reconhecidas por homens. Estão dizendo que são crentes, colocando a sua palavra, Senhor, por aí. Falamos aqui sobre o carnaval, eu fiquei abismada com outros vídeos que me mandaram. As pessoas dizendo que você precisa ter isca para trazer alguém para Cristo. Não há melhor isca do que a palavra de Deus. Quer evangelizar alguém? Evangelize com a palavra de Deus. Não adianta eu falar, vamos na minha igreja, vamos lá na minha igreja, que na minha igreja tem salinha de criança. Vamos na minha igreja, que na minha igreja você gosta de fazer missões? Lá tem missões. Vamos na minha igreja, que na minha igreja tem ventilador, tem ar-condicionado. Vamos na minha igreja, que na minha igreja tem isso, na minha igreja tem lanche, na minha igreja tem aquilo. Não! A pessoa teria que entender que para fincar raiz, o que tem na sua igreja, meu irmão, hoje em dia? Tem Jesus Cristo. Vamos lá que Jesus está lá. Mas as pessoas não querem. Eu não vou lá é muito quente, é muito calor, que esse calor não dá para ficar. Não dá para ficar. A palavra diz, vem o sol, seca-se e morre, porque não tem raiz. Espero o frio, no frio eu vou. Aí chega o frio. Irmã, não posso ir. Por quê? Porque está chovendo, está frio. Mas quando tiver calor, eu estou lá. Não tem raiz. Está querendo qualquer coisa, mas não está querendo Jesus Cristo. E a palavra, a própria palavra que vem dizer. Paulo diz em 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei. Paulo regou. Mas Deus é quem dá o crescimento. Não há líder nesse mundo que vai te fazer crescer se não for Deus. É Deus em que dá o crescimento. Mas alguém tem que regar, alguém tem que plantar. E quem? Eu e você. Mas se nós não tivermos raízes, volto a dizer, se você não tiver fincado na rocha, na palavra, não vai adiantar de nada. Pelo contrário, a sua raiz vai gerar fruto podre. E o seu fruto podre vai gerar raiz, vai gerar sementes mais. E que semente mais é essa? Irmão, não vou para a igreja hoje porque estou cansado. Irmão, também não vou não, porque Deus sabe. Olha aí, já está gerando coisa errada. Acabou o culto, irmão, não gostei da palavra não, a palavra foi dura. Aí o outro irmão vai, raiz de amargura. Aí começa, lança semente um, lança semente outro. A sua raiz pode gerar uma semente má. Pergunta, somos raízes ou semente? Para você ser semente, primeiro você tem que ter raiz. Não adianta você querer ser uma coisa que Deus falou, não está no tempo ainda. Primeiro fica aí na raiz. Se finca e depois que tiver pincada você vai crescer. Você vai crescer, você vai crescer. Eu vou te dar folhas, eu vou te dar frutos.
Eu nunca vi um cristão, anos na casa do Senhor, nunca uma alma não aceitou Jesus por ela. Eu tenho dificuldade de entender isso. Pelo menos uma pessoa tem que ter aceitado o seu Cristo. Porque vai olhar ou por exemplo, ou por mensagem, ou por pregação, mas tem que ter alguém. Que servo útil é esse que não trouxe uma alma para Cristo? Eu não estou falando de membros dentro da igreja. Porque você pode evangelizar alguém ali e ele ficar em outro local, glória a Deus. Mas uma alma, nós temos que ansiar por almas, ansiar por raízes. Pelo menos um tem que se converter através da sua vida. Mas se isso não aconteceu, eu tenho algo de Deus para a sua vida. Converta-se. Porque você se convertendo, outros se converterão através de ti. Irmão, olha o que você está dizendo. Isso é sério, irmão. É sério, sim. Porque você tem que gerar, se você é luz, uma lâmpada, está iluminando a outra. Olha aqui. Se você apagar uma daqui, tirar uma dali, vai fazer diferença, sim. Então você tem que fazer diferença. Ou seja, na sua casa, ou alguém tem que conhecer esse Cristo que você serve. Está servindo ao Cristo certo? Aquele que está dizendo, fica raiz em mim, mas lembra, olha para a árvore, contempla as obras das minhas obras. Nós estamos falando aqui de uma árvore, uma simples árvore, que muitos nem prestam atenção. Mas que ali Deus vem dando grandes ensinamentos. Tem árvores aí, acho que é a palmeira, se eu não me engano, ela enfrenta furacão, ela enfrenta calor, ela enfrenta chuva, e a raiz dela não sai, ela vai para frente, ela vai para trás, ela vai para um lado, ela vai para o outro, as folhas até caem, mas ela está ali, fincada na rocha. E quem somos nós para ficar reclamando? Deus nos dá exemplos. Se ela consegue, você também vai conseguir, mas ela tem raiz. Ela tem raiz. Você tem que ter raiz. Você, eu, nós precisamos de raízes. Já tentou arrancar uma plantinha pequena com raiz da terra? Você vai tirar o capim, ela vai crescer novamente. Porque a raiz do capim não fica ali à mostra, não. Ela está lá no fundo. Você arranca aqui em cima, ela cresce lá. Você aqui, ela cresce lá, porque a raiz dela está aqui. Ó. O que vem de cima não me atinge. Quem me pisa não me atinge, mas a raiz está tão fincada que você pode me tirar daqui, eu vou crescer aqui. Mas eu vou crescer. É isso que a gente tem que entender. Mas fulano não gosta de mim, não tem problema, querido, mas o outro gosta. Não vai crescer ali, vai crescer lá. O importante é crescer para Deus. Só que o crescimento da raiz, volto a dizer, é para baixo. Irmã, mas você não falou que tem dos lados? Tem. Para se você cair, a tua raiz vai te fazer nascer de novo. Aconteceu algo que te desagradou, mas a sua raiz vai te lembrar. Mesmo caído, sou eu que vou te levantar, o Senhor teu Deus. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. O que é cegar? Colher, ceifar, finalizar algo. Está olhando tanto para as circunstâncias, não vai conseguir nada. Mas passou anos, eu estou do mesmo jeito, vai continuar do mesmo jeito. Mateus 6:25. Jesus ensina sobre ansiedade. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Nós temos muito mais valor para Deus do que as plantas. Nós temos muito mais valor do que as aves do céu. E elas não semeiam, mas nós precisamos semear a palavra. Amando a Cristo, nós precisamos semear. Quando nós estamos preocupados, é claro, se eu tiver um pagamento para receber alguma coisa, eu vou até pensar, vou ficar, nossa, ligada naquilo. Mas isso não vai me distanciar da palavra de Deus. Isso não vai me deixar de, eu não vou à igreja amanhã porque eu tenho que pagar meu aluguel, eu não tenho dinheiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando você conhece a palavra, você entende que não é isso. O que pode me separar, o que me separará do amor de Cristo?
A profundidade? A altura? O que me separará? Somos nós que nos separamos de Deus e colocamos a culpa em Deus. Dissemos que é Deus que não está vendo, Deus que me deixou sozinho, Deus não fala comigo quando Ele está falando. Presta atenção no que eu estou falando, filho. E nós estamos, o Senhor não fala. E Ele está falando, quando você se calar, eu te respondo. Crie raízes. Olha para as raízes. Raiz cresce para baixo. Você veio para servir. E conforme você serve, mais fincado você fica e mais você cresce para Deus. Não é para homem. Pergunta, se tiver culto sábado, pastor não vem, você vem? Ele não vai vir. Ele não vai vir, tu também não vou. O pastor não vai, se o pastor não vai, o que eu vou fazer lá? Pergunta, o pastor que vai te levar para o céu? Conheço pessoas que se desviaram da igreja, porque diziam, o pastor não foi para o culto, então por que eu vou? Por quê, querido? Não é pastor que salva ninguém, não é seu líder que salva ninguém. É a palavra viva que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. É Ele quem vai te levar. Então se você veio aqui, por quê? Veio aqui buscar o quê? Você não vem buscar nada na casa de Deus, você vem dar. E dar o quê? O melhor culto. Poderíamos estar em casa e vai chover. Fui visitar um casal de amigos e a primeira coisa, olha aqui a chuva que está vindo para o Rio de Janeiro. Eu fiquei 3 dias sem luz. E eu olhei e falei, tem crente que não vai para a igreja. Quando chove, não vem para a igreja. Mas se tiver com um parente morrendo, se tiver passando fome, se tiver precisando de alguma coisa, vai estar na igreja chovendo até granizo. Vai estar aqui querendo buscar. Então, querido, ou se converta, ou assuma, eu ainda não conheço a Cristo. Mas não adianta dizer que é crente, querer fazer as coisas para Deus, se não entende que muitas das vezes Deus vai dizer não, mas é o sim dele para mim e para a sua vida. A própria Bíblia nos ensina. Se um filho pedir ao pai uma cobra, uma pedra, ele vai dar para quê? Pai, eu quero algo. Pai, me dá algo. Eu estou tão fincada naquilo ali e as almas do meu lado não estão nem prestando atenção mais em mim. Acabou o brilho. Já falei isso aqui em outras oportunidades. A pessoa pode até ter boa intenção, mas com o tempo ela vai mostrar para você que não era aquilo, não era propósito, era só intenção. Eu tinha intenção de agradar, eu tinha intenção de fazer. Aí o tempo, ou adubo aí, vai passando, e a pessoa vai mostrando. Dá uma desculpa aqui, dá uma desculpa ali, começa a mostrar uma fraqueza aqui, mostra uma mentirinha ali. Mas espera aí, essa mesma pessoa, esse mesmo ser, não tem raiz? Não. Porque se tivesse raiz, ele mesmo iria entender, eu preciso descer mais, e quanto mais eu desço, mais eu cresço. O mundo diz, quer conhecer alguém? Dê poder ou dê dinheiro. Podemos trazer isso para cá. Quer conhecer alguém? Dê adubo para ele. Dê adubo na mão dele e veja o que ele vai fazer com o adubo. Deus tem dado para você semente, Deus tem dado raízes, tem feito a folha crescer. O que tu tem feito com o que Deus tem te dado? Está guardando para você? O que Deus nos dá é para semear. Saiu um semeador a semear. Algumas deu certo, outras não deram. Não é problema seu. O seu problema é você fazer aquilo que o semeador lá de cima mandou fazer. Semeie, querido. Agora quem vai convencer o homem não é você, sou eu. Quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo, não é você. Se você está aqui hoje, eu creio firmemente que você está aqui por causa de Cristo. Você veio buscar a Cristo. Talvez você vai chegar em casa, não seja um lar de candura, não seja o melhor local para você estar naquele momento. Mas se Cristo está contigo, você pode estar no abismo, vai ser o melhor lugar porque Cristo está contigo, porque você tem raiz. Eu já tive dentro do CTI, o lugar fede a doença, mas fiquei em paz com Deus. Muitos acharam que eu não ia sair, mas Deus falou no meu coração, levanta e anda. E eu levantei e andei. Por quê? Porque eu comecei a prestar atenção naqueles em que sofriam, mas não deixava Cristo. Eu nunca prestei atenção naqueles que prosperavam.
porque eles prosperavam. Muitos que estavam lá em cima, daqui a pouco caía. Então, quando nós estamos fincados, temos raízes em Deus, podemos até cair, mas a nossa raiz, volto a dizer, está na palavra de Deus. Ela vai te manter de pé. O que você está passando, o que eu estou passando hoje, não se compara com a glória que está por vir. Para ir para o reino de Deus não vai ser de qualquer maneira. Eu sou um crente que eu só recebo bênção, 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 bênção. O não de Deus é uma bênção para a sua vida. Estou te dando não para que você não venha se afastar de mim. Pedro, quando tu te converteres, Pedro, quando tu te converteres, grandes coisas você vai fazer, Pedro. Em meu nome. Quer fazer algo na casa de Deus? Faça, porque você vai agradar a Deus. Talvez muitas das coisas você não vai ver. Você está sentado num banco. Quem limpou o banco? Não importa o nome, mas a intenção e o propósito, Deus já anotou lá. Ó. Enquanto estavam todos se arrumando, aquele estava limpando o banco para que você sentasse. Glorifique a Deus por isso. Tem água lá embaixo. Quem botou copo? Quem abriu a porta? Alguém teve que fazer. Esse alguém não precisa ter um nome estampado ali não. Funcionário McDonald's, mas tem que estar com um nome no livro da vida. Que possamos entender que eu quero ter uma raiz, mas eu quero ter uma semente. Que semente? Primeiro eu tenho que fincar a minha raiz. Aonde? Para baixo. Quer servir o Senhor? Sirva com excelência. Sirva com plenitude, com aquela vontade. Senhor, está doendo, está machucando, está me apertando. Mas eu sei, Pai, que daqui vai sair folhas. E das folhas vão sair frutos. E dos frutos vão sair semente. E eu vou sair a semear com a minha vida. Fique de pé, glorifica o nome do Senhor com suas palmas, amém? Fique de pé, vamos orar pelo término. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor fala conosco de inúmeras maneiras, Senhor. Pai, quando estamos atentos a Ti, Pai, podemos ver, Senhor. Podemos sentir a raiz crescendo, e crescendo, e crescendo. Só que para baixo, Senhor. Porque para o alto, Deus, é o Senhor quem dá o crescimento, Deus. Queremos te agradecer, Espírito Santo. Toma cada um aqui. Que essa palavra, Senhor, venha criar raízes, Pai, no espírito de cada um. Aqueles que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir, Pai. Liberta pessoas, como foi mencionado aqui. Que as pessoas venham entender, Pai, em nome de Jesus, que primeiro tem que adubar a terra, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Sairemos da presença um do outro agora, mas da Tua. Pai, como está aqui, nunca, Senhor. Não nos deixa nos afastarmos de Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos resgata a cada momento, Senhor. E como o Senhor instruiu a Moisés a falar a Arão que abençoasse seus filhos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco de hoje até a eternidade, em nome de Jesus. Amém.